Vamos falar de um outro assunto agora. Olha, cerca de 6.000 pessoas morrem anualmente no Brasil por conta do aneurisma. O maior número está na região sudeste e seguido pela nossa região aqui, a região sul do país. Esses dados são do Ministério da Saúde. E que doença é essa? Como é que a gente faz para tratar e principalmente como prevenir? Quem responde é o neurocirurgião Leandro Haas, que está aqui comigo. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Prazer, obrigado pelo convite, né? A gente que agradece, porque as aulas que a gente tem aqui, ó, servem para a nossa vida. Obrigado. Doutor, vamos explicar primeiro o que é esse tal aneurisma? Então, o aneurisma cerebral é uma patologia vascular, então está relacionado com as artérias ou as veias, mas é mais frequente nas artérias. É uma patologia que tem componente hereditário, muitas vezes congênito, mas existem também aqueles causados por trauma. Um aneurisma traumático, que a gente chama. Então, a pessoa sofre um traumatismo, seja de bicicleta ou de automóvel, ele pode estirar a artéria, formar uma dilatação, que é uma bolha na parede da artéria, e este, então, um dia pode romper. E tem muitas pessoas que têm isso de nascimento e não sabem que tem. Pois é. Exatamente. Então, aquelas pessoas que têm cefaleia crônica, enxaqueca, e muitas vezes nunca fizeram uma investigação de imagem, seria importante investigar até para a gente ver se não pode ter um aneurisma. Porque outro dia você soube, né, uma pessoa bastante pública, que foi a esposa do ex-presidente Lula. Exatamente. Que teve uma hemorragia cerebral por um aneurisma, e ela sabia que tinha, estava acompanhando mesmo, entende? Então isso hoje é uma série... Ela estava acompanhando. Estava acompanhando, então. Ela tinha um aneurisma, estava acompanhando, e hoje é uma filosofia que a gente já tem ao contrário, que a gente deve tratar antes que rompa. Porque, por exemplo, ela teve a ruptura, foi tratada, mas foi tarde demais, ela acabou vindo ao óbito, né? Não dava mais tempo. Exatamente. E qual que é a diferença entre o aneurisma e o AVC? Então, o acidente vascular cerebral, ou AVC, ou derrame, como as pessoas vulgarmente chamam também, é uma patologia decorrente, muitas vezes, do aneurisma, certo? Então, o acidente vascular cerebral ele pode ser isquêmico, quando um coágulo ou um trombo se forma no organismo e sobe para o cérebro, entupindo uma artéria, que deve ser AVC isquêmico. E o AVC hemorrágico, que na grande maioria das vezes, 80% dos casos, é causado pela pressão alta. Por isso que a gente sempre frisa, cuide da sua pressão, monitore a sua pressão, tome a medicação. E o aneurisma cerebral, ele responde por 10 a 20% das patologias que podem provocar um AVC hemorrágico, certo? Então tá ligado. Exatamente. Então os países que têm mais aneurisma cerebral é a Finlândia e segundo colocado o Japão. E o Brasil entra na rotina, que no caso ali, como o Brasil não funciona muito bem as estatísticas, né? Então, nesse caso, a gente não saberia pontuar em que graduação que ele está. Mas é um país bastante frequente pela população que tem, né? E, doutor, o aneurisma, ele não acontece somente no cérebro? Sim, existem outros lugares. Pode dar no rim, nas artérias mesentéricas, na artéria aorta, que é uma artéria importante que a gente tem no organismo, que leva o sangue para os diferentes órgãos do organismo, né? Então, é uma artéria importante que também pode acometer aneurisma cerebral. E aí, você me trouxe essas molinhas aqui, que são chamadas stents, é isso? Isso. A gente tem diferentes materiais que a gente pode tratar os aneurismas cerebrais, desde as molinhas, que como você vê esse é um stent. Esse é um stent que a gente coloca em um tubo e esse material serve para fechar o aneurisma. Nós temos também essas molinhas, que é essa espiral. Esse também é um tipo de stent, que isso varia de acordo com o tamanho da artéria que a gente utiliza, né? Exatamente. E esse que parece um aramezinho retorcido, esse do meio ali, do outro lado. Esse? Do outro. Esse. Esse aí. Esses são as molinhas. Esses vão dentro do aneurisma para preenchê-lo, né? Então a gente vai preenchendo o aneurisma. Parece uma linha, mas é uma molinha. Exatamente. Se você É pegar de nitinol e de É platina. difícil mostrar, mas enfim, é uma molinha. E é isso aqui. Vamos ver um vídeo que explica bem aqui, doutor, para o pessoal em casa entender o que é feito com esse material aqui que a gente está vendo. Isso. Então, aí a gente entra por um catéter, né, geralmente pela artéria da virilha, ou pode entrar também até pelo braço. A gente vai até ao cérebro, onde está esse aneurisma, que no caso aqui no vídeo vocês veem essa bolinha ali, essa dilatação é o aneurisma. E aí com um microcatéter, que é bem fininho, como se fosse o fio de cabelo, a gente consegue navegar e a gente consegue abrir. Tá vendo? Aqui está abrindo o stent, esse que você mostrou, que era esse tubinho ali, ó. Tá esse vendo? Que a gente mostrou agora. Exatamente, ele vai fechado e a hora que está em posição a gente abre, tá vendo? Então o stent está implantado e agora a gente vai entrar com o microcatéter, através dos espaçozinhos do stent, dentro do aneurisma, para colocar aquelas molinhas, que foi aquela outra que você disse assim, ó, essa até é difícil de segurar, olha ali, ó. Então o microcatéter entra dentro do aneurisma, olha lá, e agora vai ser implantado, então, as molinhas. Então essa técnica é uma técnica aprovada pelo FDA já há mais de 20 anos, e no Brasil é um dos países assim que está crescendo cada vez mais. Aqui em Santa Catarina a gente já tem feito isso desde o ano 2005, e hoje já temos mais de 1.600 aneurismas tratados por essa técnica.
O que essa molinha faz ali dentro? O fechamento do aneurisma. Ah, é para fechar. Exatamente, para fechar. Não dá para tirar, não dá para cortar. Não, porque quando ele rompe no fundo. Então, quando ele faz a ruptura, ele rompe no fundo e o sangue espalha pelo cérebro da pessoa. E aí, o que acontece? Pode acontecer a coma, ou muitas vezes o paciente pode evoluir, de acordo com a gravidade da hemorragia, ele pode evoluir para um quadro de morte cerebral, que é o quadro extremo, onde não tem mais o que fazer, né? E aí, doutor, tem como prevenir esse tal aneurisma? Então, a gente sempre orienta os pacientes, aqueles pacientes que fumam, né, para parar de fumar, aquelas pessoas que têm pressão alta, que controlam a sua pressão, certo? E investiguem, porque muitas vezes, outra coisa importante é que a gente tem visto em famílias. Então, a mãe tem aneurisma, os filhos têm aneurisma. Eu tenho uma família, acho que é de Mafra, que eu já tratei 6 irmãos, todos os 6 irmãos tinham aneurisma. E outras famílias, porque a gente ficou um centro de referência e recebe paciente do estado todo. Então, a mãe tinha aneurisma, os 3 filhos tinham aneurisma também. Então, é importante, às vezes, investigar hoje exames não invasivos, angiotomografia, angiorressonância, a gente consegue descobrir o aneurisma antes de romper. Porque o padrão ouro ainda constitui essa arteriografia, que é o exame por catéter. Certo. Mas nós temos vários exames antes deste para investigar, no caso. E aí ajuda a gente também nessa questão de prevenção. Os maus hábitos, então, estão, e algumas doenças também estão diretamente ligados. Então, se a gente conseguir controlar alguns deles, melhor. Claro, porque essa técnica vem a substituir a cirurgia convencional, quando a gente tinha que abrir a cabeça do paciente antigamente, né? Então, seja uma cirurgia mais invasiva, a pessoa já está com uma hemorragia cerebral, você vai ter que mexer naquele cérebro que está demasiado. Então, essa técnica é uma técnica muito elegante, muito sofisticada, onde você faz tudo por catéter, sem precisar abrir a cabeça do paciente. Que maravilha! Quando a pessoa está com, ou é congênito, nasceu com ele, ou desenvolveu esse aneurisma, tem algum sintoma que a gente precisa ficar alerta? Então, geralmente, quando o paciente tem muita cefaleia frequente, cefaleia de repetição, dor de cabeça, né? Às vezes com tontura, às vezes com náusea, vômito, lembrar sempre que pode ser um sinal de alerta. E quando ele rompe, o paciente mesmo fala: doutor, foi a pior dor de cabeça da minha vida. Parece que algo rompeu, né? Ainda tratei essa semana um paciente que domingo, ele estava em casa, foi ao banheiro e a família escutou um barulho e chegou lá, ele estava caído no chão, com os olhos abertos, trouxe para o hospital, fizemos uma tomografia, tinha uma hemorragia cerebral, fiz esse procedimento por catéter, arteriografia, tinha um aneurisma e no mesmo ato já é tratado, entende? Porque o grande risco é que uma vez que ele rompeu, ele se fecha de novo, né? Porque se ele não fecha, a pessoa morre no ato, né? Sim. Então, o que acontece? Com o fechamento, para evitar que ele volte a sangrar de novo, certo? Então, você previne um ressangramento. Certo. No caso de a pessoa ter a sorte de não morrer num incidente desse, podem ficar sequelas? Exatamente. Então, tudo está relacionado à quantidade de sangue que espalhou pelo cérebro, né? Então, aqueles pacientes que têm um coágulo de sangue, às vezes numa área motora pode ficar paralisado, ou às vezes afetando a área da fala, pode perder a fala. Então, por isso que a gente sempre fala e menciona e frisa o precoce. Então, se você teve um sintoma de alerta, você sente o braço dormente, a perna meio fraca, procure um hospital. Não fique pensando, vamos esperar que deve melhorar sozinho. Não pense assim. Temos que fazer o diagnóstico precoce, porque a gente sabe que todo mundo vai morrer um dia. Isso é fatal. Agora, a questão é como você falou há pouco, as sequelas. Então, quantas pessoas aqui que estão nos assistindo, que têm em casa um avô, um pai, um tio, uma mãe que está hemiplégico, paralisado, afásico, e como isso é um transtorno para a sociedade, para a família, ter uma pessoa debilitada em casa, né? É isso aí. Qual que é o médico que a gente procura para fazer esses exames? Então, sempre procurar um neurologista ou um neurocirurgião para fazer uma investigação, ver se a pessoa pode ter uma patologia vascular e tratar o mais precoce possível, né? Maravilha. Doutor, obrigada pelas dicas e estar aqui com a gente. Obrigado também, né? Um prazer. Valeu, até a próxima. Obrigado, igualmente.